E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Arlindo Baiano Júnior e eu tô gravando esse vídeo hoje aqui para vocês para falar do meu novo projeto, da minha nova proposta que eu vou montar para vocês, tá? Essa semana eu vou estar começando, fica igual atendente de telemarketing, né? Não, estarei começando a dar aulas para crianças em uma escola particular do zero, literalmente do zero. Começarei esse trabalho nessa escola 100% do zero. Serão aulas de judô para crianças de 4 a 10 anos de idade. Essa escola é uma escola que nunca teve judô, não tem um espaço próprio, específico para judô, e a gente vai começar um trabalho específico lá com crianças. E qual que é a proposta que eu trago aqui para vocês? Eu vou registrar todas as aulas, tanto o planejamento das aulas, quanto a execução das aulas em si, e depois o feedback depois das aulas, o que deu certo, o que não deu, o que teve que mudar, o que deu errado, o que a gente vai ter que alterar, justamente para vocês acompanharem esse processo de construção de aulas de arte marcial para crianças dentro da escola, começando 100% do zero, no ambiente na qual nenhuma criança pratica arte marcial, nenhuma criança tem alguma experiência com arte marcial, e a gente vai fazer esse trabalho do zero. Começar um trabalho é sempre mais difícil. Por que que é mais difícil? Quando você já tem uma turma montada, com alunos que já praticam, que já fazem, as crianças novas que entram, elas têm um parâmetro para seguir. Tem aquele aluninho que sabe entrar no tatame, que sabe sair, que sabe se portar na formação. Enfim, as crianças que entram novas, elas se espelham nas crianças que já praticam. Quando a gente começa do zero, não existe esse padrão. Então a gente tem que construir tudo do zero. Desde a compreensão da arte marcial, desde como fazer os gestos, os cumprimentos, as saudações, enfim, a gente tem que construir tudo 100% do zero. E é aqui que nesse processo que eu vejo que muitos professores têm dúvidas e muitas vezes insegurança. Porque dar aula em escola é diferente de dar aula, por exemplo, numa academia. Para dar aula de arte marcial na escola, nesse caso eu darei aula de judô nessa escola, você não precisa ser formado em educação física, a não ser que você for dar aulas de educação física. Se você for dar aula só de arte marcial, então tem uma escola, tem um projeto extracurricular na qual terão aulas de várias modalidades, de balé, de dança, de arte marcial. Nesse contexto você não precisa ter faculdade de educação física. Então, para você que almeja trabalhar em escola, tem esse desejo, essa ambição, é uma possibilidade. Obviamente, se você possuir algum curso superior na área da educação, seja em pedagogia, seja em educação física, obviamente isso vai ser um diferencial para você no momento de você enviar sua proposta para uma escola, no momento de você ser contratado por uma escola. Porém, não é obrigatoriamente necessário que você seja formado em educação física. Porém, é importante que você saiba lidar com crianças. E é sobre isso que a gente vai falar nesses vídeos. Como lidar com as crianças, como trabalhar, como organizar as atividades. E uma coisa eu já adianto aqui para vocês. Não existe fórmula mágica para dar aula de qualquer arte marcial para criança. Seja jiu-jitsu, judô, karatê, muay thai, taekwondo. O que a gente tem são ferramentas. E a nossa ferramenta mais importante é o nosso discernimento. E o que seria esse discernimento? É você conseguir observar, entender o que está acontecendo ali e adequar a sua abordagem para aquela situação. Então esse discernimento de saber encaixar certas atividades nos momentos certos, nas turmas certas, no momento de abordar um aluno, no momento de falar com esse aluno, essa é a nossa ferramenta mais importante para dar aula para a criança, que é o nosso discernimento, tá bom? Hoje eu visitei a escola, gravei até alguns vídeos, tirei algumas fotos para mostrar para vocês aqui, e eu vou apresentar qual é o contexto dessa escola que a gente vai realizar esse trabalho com aulas de judô, tá? Nessa escola existem duas possibilidades de espaço
para as aulas de judô. Um desses lugares é uma sala fechada, na qual ela é um pouco pequena, não é uma sala muito espaçosa. Ali vai caber no máximo, se a sala estiver inteira fechada com tatames e tudo mais, vai caber ali no máximo 14 alunos, 12 alunos, não é uma sala muito espaçosa. E ela é uma sala um pouco quente, apesar de ter ventilador, e ela também tem uma televisão, que pode ser utilizada às vezes para passar algum vídeo, alguma coisa nesse sentido para as crianças. Por outro lado, existe um pátio que é bem espaçoso e arejado. Porém, esse pátio ele tem um pequeno problema. Por ele ser utilizado em várias atividades, intervalos, com várias turmas, a qualquer aula de judô que a gente for fazer ali, a gente vai ter que montar o tatame, e assim que acabar a aula, desmonta o tatame, e monta de novo, e desmonta de novo. Então, esse é um ponto negativo dessa área. Apesar dela ser maior, existe esse problema logístico ali nela. Outro fator que foi mencionado para mim, inclusive pela proprietária da escola, é que o pátio ele não é 100% coberto. Ali eu gravei uma imagem aqui para vocês poderem observar. O pátio ele não é 100% coberto. Então o que acontece? Em um dia de chuva forte, é impossível a gente fazer aulas ali naquele pátio, porque segundo a própria proprietária, em dias de chuva ali acaba molhando tudo, alagando tudo. Então, apesar de ser um local coberto, a gente vai ter essa dificuldade com a chuva. Na sala do fundo, aquela sala fechada, a gente já não tem esse problema. É um local fechado, que ali pode chover, pode acontecer o que for, que as aulas não serão prejudicadas, tá? Um problema que eu identifiquei e que, na minha opinião, vai ser o maior desafio é o seguinte: a escola não possui tatames. Eles não têm tatames. Que material eles têm lá que a gente pode utilizar? São colchonetes. Então eles têm colchonetes, tá? O colchonete deles é um colchonete um pouquinho melhor do que esses colchonetes normais que a gente vê em aula de educação física, porque a proprietária ela pegou aqueles tatames de criancinha de 10 milímetros, que é aquele mais fininho, e fez uma cobertura para esse tatame de espuma, formando um colchonete bem grande. Então, é um colchonete um pouco melhor, porém ainda não é adequado para o judô. E ali a gente vai ter dois problemas claros que eu já observei. O primeiro, os colchonetes, eles por não terem encaixe, eles acabam abrindo. Então, nesse espaço, essa abertura pode oferecer um risco para em alguma atividade. A segunda questão é, por eles serem muito finos, eles não terem uma espessura adequada para o judô, a gente não vai conseguir trabalhar as projeções. Na primeira aula de judô, o que a gente aprende normalmente? Né? Aprende a cair no chão, aprende a rolar. Ali não vai ser uma possibilidade dentro desse contexto. E aqui eu já faço uma reflexão com vocês. Lembra que eu acabei de falar para vocês que não existe receita de bolo? Imagina, se eu entrego para vocês uma receita de bolo, a primeira aula tem que ser assim, tem que aprender a cair no chão, fazer o amortecimento e tudo mais. Será que essa receita se encaixaria nesse contexto? Dificilmente. Se você passar uma aula para crianças pequenas, na qual elas têm que cair no chão, num espaço que não é adequado para isso, num tatame que não tem uma espessura adequada para esse amortecimento, você pode correr o risco de machucar uma criança e vai ser uma aula muito chata, muito ruim para essas crianças, tá? Então, dentro desse contexto, a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem. E a ideia desses vídeos é justamente mostrar para vocês o como a gente tem que adaptar, o como que a gente tem que adequar para conseguir fazer um trabalho especializado com criança em qualquer contexto, tá? E esse é o contexto que eu estou passando para vocês. Outro contexto também que foi passado para mim é que ali serão, num primeiro momento, a diretora, ela tinha me falado que seriam 2 turmas, com em torno de 18, 20 alunos por turma, que é bastante criança. Naquela sala do fundo já seria impossível a gente encaixar todas essas crianças, porém, conversando com ela, a gente chegou no consenso de, na verdade, fazer 4 turmas. Tá? Para conseguir otimizar o espaço e até mesmo pelo fato de eu não ter ajudante. Quem já fez o curso Pedagogia BJJ
sabe que tem uma aula que eu falo só sobre a importância de ter um ajudante na aula com crianças, principalmente as mais novas. E lá naquele contexto, num primeiro momento eu não terei ajudantes, tá? É possível que, a partir de um certo momento, eu consiga trazer algum ajudante, algum aluno meu, até mesmo falar com a diretora, para alguma professora me auxiliar, mas nesse primeiro momento eu não terei ajudantes, tá? O tatame eu também já falei com ela e ela vai providenciar o tatame, porém, eu ainda não sei quando. Então, não se sabe quando a gente terá o tatame, a gente vai ter que se virar com os colchonetes. Outra questão importante é que as crianças não possuem uniforme. Ninguém tem uniforme, ninguém ali fez judô. Então, a gente vai ter que trabalhar também, levando em consideração que as crianças não têm kimono para treinar. Eles vão ter que fazer com a roupa que eles tiverem ali. E outra questão importante, eles estão dentro da escola. Então imagina, a criança vai lá, soa, esgarça a roupa e fica toda acabada ali. A gente tem que ter a noção de que depois dali ela tem outras atividades para fazer. Não é uma aula de judô isolada. Então a gente vai ter que adequar isso também dentro da nossa aula. Esse fator de que a criança está numa escola e o judô é uma das atividades que ela vai fazer lá dentro e não o objetivo da criança ali dentro da escola, tá bom? Outra questão importante, pessoal, para ressaltar e contando um pouquinho mais desse contexto para vocês, é que o objetivo da escola não é montar uma equipe de judô infantil ou montar um time para representar a escola, nada disso. A proposta da escola é justamente proporcionar uma vivência do judô para essas crianças. Então, que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar o judô, de fazer aulas, de gostar da modalidade, mas nada especializado, nada montar um time de competição, uma equipe forte. A ideia ali é ensinar arte marcial de uma forma mais leve, mais recreativa, tá? E normalmente esse é o objetivo de todas as escolas, tá? Para você que nunca trabalhou com arte marcial em escola, 99% das escolas, o objetivo é trabalhar a arte marcial de forma branda, de forma de iniciação esportiva, que a gente fala na educação física. É uma vivência, é uma iniciação, é conhecer a modalidade, se ambientalizar com a modalidade e não se especializar na modalidade. A ideia é que, se a criança pegar gosto pela modalidade, é que ela, a partir da escola, ela procure uma academia e nessa academia, sim, ela passe por um processo de ensino mais especializado, mais focado às vezes em rendimento e tudo mais. Isso de acordo com o objetivo da criança, do pai e tudo mais, tá? Um ponto positivo que eu encontrei lá, que eu achei muito legal, é o corpo docente e a proprietária. Eles estão muito empolgados com o judô, eles estão super abertos, eu tenho conversado, explicado, e assim, as observações que eu tenho feito, eles têm ouvido e têm aplicado. Um exemplo é a divisão das turmas, dividir as turmas em 4 turmas, ao invés de 2. 3 turmas com crianças de 4 a 5 anos, que é uma faixa etária que é complexa de se trabalhar, pela especificidade do desenvolvimento dessa faixa etária. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando eu for montar a nossa primeira aula e assim por diante, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa questão da faixa etária. Então, a gente tem esse contexto de aula. 4 turmas, cada turma vai ter em média 10 a 12 alunos. A gente tem 2 possibilidades de local de prática, um mais arejado e espaçoso, mas com problema logístico, um mais fechado e quente, porém não existe esse problema logístico, a gente pode montar os colchonetes lá, e eles vão ficar montados lá, a gente não vai ter esse problema. O tatame, ele ainda não é adequado para a prática, então a gente vai ter que adaptar todas as aulas para que as crianças consigam fazer com segurança, tá? E nenhuma criança ali tem vivência, experiência em arte marcial. Então a gente vai começar 100% do zero esse trabalho, tá? Eu espero que esses vídeos que eu vou estar gravando para vocês possam esclarecer muitas dúvidas que vocês têm sobre aula em escola, como trabalhar com criança em escola, como montar esse trabalho e também dar mais segurança para vocês para começarem a trabalhar em escola. Porque a gente precisa de professores capacitados para dar aula em escola. Toda escola quer ter arte marcial, toda escola quer ter uma atividade diferente para os seus alunos. O que falta são professores capacitados para exercer
essa profissão, para ensinar essas modalidades. Então, espero que vocês gostem. Como eu disse para vocês, essas são aulas de judô, porém a construção, a ideia e a adaptação você pode aplicar em qualquer arte marcial. E eu vou montar esses vídeos, pessoal, como se fosse um reality show. Então, eu vou montar o planejamento de aula um dia antes da aula. No dia da aula, eu vou filmar como foi a execução, o que deu certo, o que deu errado, o que não funcionou, o que a gente vai ter que mudar. E depois da aula, eu vou falar o feedback para vocês. Então, as observações que eu tive ali, o que eu senti ali dando a aula, o que eu achei que não pegou bem, o que eu achei que foi legal, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que repetir. Vai ser como se fosse um reality show. Porque, como eu disse para vocês, não existe receita de bolo. A gente tem que usar as ferramentas com discernimento para se adequar ao contexto que a gente for dar aula. Então, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês também é que dentre esses alunos, existem alguns alunos com autismo. Então, não sei quem são esses alunos, porém, a proprietária já me informou que ali dentro da escola existem uns 5, 6 alunos com autismo. Provavelmente a gente vai ter pelo menos um aluno com autismo em cada turma. Então esse é um fator que também a gente vai ter que levar em consideração. Eu vou falar um pouquinho mais sobre autismo nos próximos vídeos, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, essa nova proposta de vídeos, uma série de vídeos, né, para o YouTube, para ficar lá registrado, para vocês poderem ter acesso. Se você curtiu essa proposta, achou legal, ajude a divulgar, curte, compartilha, comente, mande para os seus amigos, faça esse conteúdo circular, esse conteúdo atingir outras pessoas, para que assim a gente consiga cada vez mais ter professores mais bem preparados, mais bem capacitados para dar aula para criança. E amanhã eu estarei lá para dar a primeira aula, vou filmar, vou registrar para vocês, e em seguida desse vídeo eu vou gravar um vídeo aqui para vocês explicando qual vai ser o meu planejamento que eu planejo ensinar nessa primeira aula e como que eu cheguei a essa conclusão, a esse planejamento, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.